Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Corecast. Hoje nós vamos falar de um tema que nós nunca falamos aqui no nosso Corecast: espiritualidade e coração. Vocês sabiam que nosso coração bate 100 mil vezes por dia? E ele age quando nós estamos amando, quando nós estamos com medo, quando nós estamos alegres. Mas ele age quando nós estamos com fé. Fé e espiritualidade combinam com a ciência? Hoje nós vamos falar aqui com a doutora Rosana, doutor Paulo e doutor João. São os 3 cardiologistas da Core Centro Médico. Eles vão falar se realmente fé e espiritualidade combinam com cardiologia. Doutor João, e aí? Combina ou é só mito e o que é verdade? Seja bem-vindo, doutor. Que bom que o senhor está aqui com a gente. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estarmos juntos para falarmos de um assunto que é extremamente palpitante e que vem revolucionando, né, a mecânica de tratamento da doença cardiovascular, mas não é só da doença, mas de todas as doenças crônicas de uma maneira geral, mas particularmente nós cardiologistas da doença cardiovascular. Mas antes de nós que realmente entrarmos nesse assunto, eu tenho a feliz satisfação de apresentar 2 nobres colegas que estarão participando comigo nessa empreitada de um assunto extremamente complexo, difícil, mas que eu acho que a gente vai conseguir destrinchar ele, né? E fazemos um resultado bastante positivo. Temos primeiro o doutor Paulo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, viu, doutor Paulo? Nosso colega sócio, né? Que tem a sua formação na FAMERP, né? Na Faculdade de São José do Rio Preto, fez residência na USP de Ribeirão Preto, na especialidade de cardiologia, e fez a sub em ecocardiografia. E tem a titularidade na Sociedade Brasileira de Cardiologia como título de especialista, tanto na área da cardiologia como da ecocardiografia, né? O doutor é um fera, né, doutor? Ele é muito o bom. top, né? Ele é aquele ecocardiografista que eu chamo de meu. A gente tem que chamar o ecocardiografista de seu, eu chamo ele de meu. Esse é meu. Então, naquelas dificuldades que nós temos nessas imagens mais difíceis da ecocardiografia... Chama o doutor Paulo. Chama o doutor Paulo, que ele decifra melhor. É muito bom. Bacana. É muita bondade, doutor João. Somos amigos. Sempre muito generoso, né, doutor João? Meu amigo diretor, e que honra que eu vou ter agora de apresentar a minha chefe. A sua chefe. A chefe do Serviço Público, a doutora Rosana, que se formou na Faculdade de Medicina de Vassouras, no Rio de Janeiro, na minha terra natal. Bacana. Sendo que ela é daqui de Brasília, né, doutora? A senhora é de Brasília, né? Isso. Brasília. Fez a residência dela de clínica médica no Hospital Regional da Asa Norte e fez a residência de cardiologia no Hospital de Base. Também com a titulação pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, na especialidade de cardiologia, né? Pela SBC. Então nós temos aqui só fera. Com certeza. E um velhinho aqui, um velho. doutor João, por favor, doutor, fala de você. Completa hoje 40 anos de medicina esse ano. Que bacana. Vamos ter uma Parabéns. festa de confraternização, provavelmente agora em setembro, vai se reunir toda a turma, né? Então, a minha formação é a mesma dos colegas, só que eu sei a minha subespecialidade em ergometria, né? Então, estamos aí na mesma empreitada e vamos ter que discutir um assunto, diretor, que eu acho de suma importância. E você sabia, diretor, que esse assunto começou, sabe quando? Quando? Há 4.000 anos atrás. 4.000 anos. A filosofia ayurvédica. A Grécia Antiga nos tempos de Esculápio. Você acredita nisso, doutor? É mesmo, doutor? Sempre se teve muito a relação entre a ciência e a espiritualidade. Ao longo do tempo, os grandes pensadores sempre acharam que a ciência e a espiritualidade estavam juntas. Até que em meados de 1600, você lembra de René Descartes? Já ouvi falar. René Descartes, aquele cara que fala que penso, logo existo, ele começou a mostrar e começaram a ter umas ideias anacrônicas, né? O chefe até me explicou o que era anacrônica. Anacrônica é aquela que estão fora dos ritos, né? Mas na realidade ele também queria dizer, mas eles deturparam essa ideia e começaram a separar a ciência da espiritualidade. Porque as pessoas entendem que espiritualidade seja frequentar a igreja. Não, a espiritualidade é aquela noção, é aquela dimensão que nós temos de nós mesmos. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo de nós estarmos neste mundo? Essa relação intrapessoal e interpessoal é que define a espiritualidade. E é interessante, diretor, Adorei. quando eu vejo as anamneses da minha colega, a doutora Rosana. Ela pratica, que muitas das vezes nós temos trocas dos pacientes, às vezes horário.
A colega, às vezes, está assoberbada, não tem um horário, o paciente vem comigo. Às vezes é um risco cirúrgico, de imediato a doutora não pode atender, eu vou lá e atendo como o doutor Paulo, que, por sinal, tem anamneses maravilhosas. Eu fico extremamente à vontade quando eu converso com os dois. Ali é fantástico. E a doutora tem um detalhamento que me enriquece a minha relação médica, fortalece essa espiritualidade que tanto se fala, enriquece com isso. Uma vez eu achei extremamente curioso que ela escreveu assim: ele desce de manhã com os cachorros. Para levar os cachorrinhos. Mas isso mostra como ela começa a definir uma relação estreita de médico e paciente. Ela vai no âmago da espiritualidade daquela pessoa, que acha que aquele momento é importante. Não é isso, doutora Rosana? Muito bom. E ela escreve aquilo na anamnese. E o paciente, quando eu falo aquilo, o paciente fala assim: meu Deus do céu, mas ela escreveu isso. Então ela está me entendendo. Eu acho, diretor, que essa dimensão mensurável que a gente tem faz parte. Entendeu? E ela vai dar impacto. Já veja bem, quando você tem bem-estar do paciente, né, doutor? Logicamente. O que é saúde? Não é saúde, né? Bem-estar físico, mental e social? Sim. O que ela está fazendo, o que ela está praticando é espiritualidade. Sendo que ela também já é uma médica espiritualista, lógico. Não estou falando que ela é espírita, ela é espiritualista. Ela consegue desenvolver essas aptidões. Você sabe disso. A doutora é iluminada como o doutor Paulo Ricardo também, da mesma forma. São pessoas que têm um coração muito aberto. São pessoas boas de coração. Então, elas passam isso para os pacientes. Os pacientes gostam deles. Bacana. Vamos iniciar agora nossas atividades com o bloco número 1. Para o doutor Paulo, espiritualidade e religião são a mesma coisa? O senhor pode fazer um briefing rápido para nós, para que o público, nossos ouvintes, possam entender bem esse binômio, né? Sim. Religiosidade, por favor, doutor. Ô, doutor João, agradeço pela pergunta, agradeço pelas palavras iniciais, que eu falo, que eu considero que 90% é a bondade do doutor João. Né? É sinceridade, doutor. Mas acho que é importante essa pergunta, é importante a gente começar com esse tema, a gente realmente diferenciar do que a gente está falando. Espiritualidade e religiosidade, muitas vezes são palavras que são confundidas. As pessoas falam, uma pessoa muito espiritualizada confunde com uma pessoa que é religiosa, e são conceitos que eles são diferentes. A espiritualidade, ela tem mais a ver com o indivíduo, com o propósito. O que te faz... Eu sempre às vezes pergunto isso. O que te faz levantar da cama? O que te faz acordar de manhã? Levantar e falar assim, vamos para mais um dia. A gente sabe que, enfim, a necessidade material, todo mundo tem, todo mundo busca, né? Um melhor conforto, coisa material. Mas e o algo a mais? Acho que o algo a mais, a espiritualidade é isso. É esse algo a mais, esse propósito. Eu tenho uma definição muito pessoal, assim, que para mim espiritualidade é gratidão e propósito. Acho que essas duas palavras, assim, são, de certa forma, uma tradução do que vem a ser espiritualidade. E religiosidade, aí sim, já tem mais a ver com as religiões específicas. A gente poderia citar várias aqui. Eu não vou me aventurar nisso com medo de esquecer alguma, né? Enfim. Mas, assim, tem a ver mais com os ritos, com enfim... as atitudes, vamos dizer assim. Só que, de certa forma, quando eu fui ler um pouco melhor para a gente saber sobre o tema, eu vi que a religião também ela é importante. A gente não pode desconsiderar a religião. A religião, seja ela qual for, tem um aspecto muito interessante, que é o quê? Que é o aspecto de comunidade. A pessoa, quando ela frequenta um ambiente de religiosidade, qualquer que seja a religião, enfim, ela tem uma convivência com outras pessoas que comungam daqueles ideais, que comungam daqueles valores, e isso muitas vezes vai ser um diferencial no momento em que a pessoa descobre uma doença, descobre um problema de saúde, ela ter essa rede de apoio, ela ter essa rede de amigos realmente, de pessoas com quem ela pode contar, isso aí muitas vezes vai ser fundamental no tratamento desse paciente. Eu acho que o senhor definiu bem, eu acho que a gente conseguiu diferenciar, né, o que é a espiritualidade da religiosidade, né? A espiritualidade é aquele bem-estar pessoal, né? Sim, aquele sim. propósito que o senhor está falando, né? Em relação à religiosidade, que já é uma crença, né? Exato. Que o senhor tem um Deus, alguém que acima, num transcendental, que faz com que você também busque resultados, soluções, né? Então, acho que foi bem definido. Para minha chefe, doutora Rosana, espiritualidade realmente impacta doenças cardiovasculares ou estamos falando apenas de correlação? A gente já tem vários estudos que comparam. Então, por exemplo, eu tenho estudos, aquele Yannis 3, que é um estudo que avaliou mais de 20 mil
pacientes e foi observado que os pacientes que tinham uma religião, que frequentavam um grupo religioso, eles tinham uma pressão menor do que os pacientes que não frequentavam. Então, tem vários estudos que são assim, comparativos e de correlação. E todos eles reforçam essa ideia de que se você tem uma espiritualidade, se você tem uma religião, se você tem um lugar onde você se conecta com você mesmo, você fica mais tranquilo, fica mais calmo, e isso causa uma redução da pressão, uma redução de eventos cardiovasculares. Agora, realmente, um estudo placebo, controlado, que tenha uma validação, a gente realmente não tem. Mas a gente tem vários estudos que comprovam que essa paz de espírito, esse autoconhecimento, essa conexão com você mesmo, você estar conectado com você mesmo, você ter um autoconhecimento para tomar as melhores decisões, você se estressa menos. Consequentemente, diminui o seu risco cardiovascular. Então, a senhora quer dizer que existe, na realidade, uma associação, mas não existe casualidade. Faltam-se estudos, assim, digamos, randomizados, estudos controlados, para que a gente possa ter realmente, digamos, uma comprovação científica de que realmente haja essa redução. Está faltando talvez isso, mas essa associação existe. Isso, a associação é clara e é comprovada. Agora, um estudo que eu defino as pessoas que são mais espiritualizadas e as que são menos, a gente não consegue, até porque é um estudo muito difícil de se realizar. Perfeito, correto. Né? Tem muitos vieses, então fica difícil de você comprovar ali certeza. Né? Eu acho que até também a influência da religião sobre outras coisas que a gente comprovadamente sabe que melhora em termos de saúde. Por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo. Tem muitos relatos assim, colocando que as pessoas que têm uma espiritualidade, que trabalham também esse aspecto, elas se alimentam melhor, elas se preocupam em dormir, em ter realmente hábitos saudáveis, e isso acaba impactando. Com certeza. Tudo isso acaba somando. E o outro lado também é verdade, infelizmente, né? Mas assim, mostra que pessoas que têm uma atitude mais negativa, uma atitude de mais pessimismo em relação à vida, infelizmente acabam tendo desfechos piores. Acho que todo mundo aqui, né? A gente já trabalhou muito tempo em enfermaria, a gente já cuidou de doentes internados. A gente vê que às vezes chega aquele doente que você vê que ele não está bem, que ele está pessimista, que ele está coisa assim, parece que atrai realmente, né? Uma coisa assim que a gente vê na prática isso, né? Que é uma coisa que como influencia isso, né? Na melhora do paciente, né? Isso, e a gente tem até algumas formas de você questionar. O que eles sugerem hoje é que a gente deve, durante a nossa avaliação, fazer uma investigação dessa espiritualidade, desse jeito de viver do paciente. Por quê? Porque você vai descobrindo assim, quais são suas angústias, quais são suas dores, se é uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar, se é uma pessoa que é mais negativa, e isso impacta profundamente na vida da pessoa. Então, realmente é uma coisa que nós como médicos, já tem recomendações, tem o posicionamento de hipertensão arterial, posicionamento sobre espiritualidade e hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2021, que ele recomenda que a gente faça uma anamnese específica, assuntando, né? A gente ali ficar pesquisando como que está a vida realmente desse paciente, como que está a ligação, conexão dele, tanto com a religiosidade quanto com a espiritualidade. A pergunta para mim. Quer que eu faça? Mas a pergunta, doutor, é sobre a espiritualidade pode interferir biologicamente no sistema cardiovascular. Acho que a doutora já respondeu. Concorda comigo, doutor? Existe um trabalho de uma colega, não sei se é do Mato Grosso, do Goiás, que fez sobre hipertensão, que a doutora citou, a minha chefe, né? Minha chefe. Tem que chamar de chefe, né? É chefe. Respeito é bom, né? Eu gosto, né? A gente fica falando sobre exatamente, doutor, sobre a hipertensão dos pacientes que frequentavam mais, tinham mais crença religiosa, iam mais à igreja, à sinagoga, enfim, todas as, digamos assim, os espaços, né, religiosos, e diminuíam realmente a pressão arterial,
faziam aquelas avaliações através de MRPA, através da vasodilatação de vasos periféricos, mostrando que realmente tem benefício. E como a doutora Rosana já comentou, aqueles status inflamatórios, de proteína C reativa que se diminui, não é verdade? Até o senhor conversou conosco já anteriormente. Então, realmente, do ponto de vista de espiritualidade e religiosidade, você tem impacto realmente no sistema humoral, no sistema imunológico, no sistema metabólico. Tudo isso é favorecido. Olha, a questão do bem-estar, porque você diminui cortisol, diminui reação inflamatória, enfim, os benefícios são enormes. Acho que com toda certeza a gente... Mas, como disse a doutora, a gente tem que confirmar isso através de estudos assim mais pormenorizados, estudos randomizados, para poder a gente também ter essa comprovação. Mas que essa associação existe e que ela tem que ser levantada, e a comunidade médica ela tem que, de alguma forma, fazer pesquisas nesse sentido, porque isso é uma ferramenta muito importante para nós. Né? Sim. E é interessante também a gente colocar essa coisa da ativação do sistema nervoso simpático. Então, por exemplo, biologicamente falando, né? Então, por exemplo, quando você está mais angustiado, quando você está com raiva, quando você está exaltado, quando você tem esses sentimentos, você tem uma hiperativação do sistema nervoso simpático. E como que é? E o que isso causa? Aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória. Tudo que a gente não quer, né? Exatamente. E a hiperativação do sistema nervoso simpático aumenta o risco, comprovadamente, aí sim, de infarto. Com certeza. Entendeu? O estresse é um fator que aumenta o risco da pessoa ter infarto. Com certeza. Então, biologicamente, a gente tem essa relação. Agora vamos direcionar uma nova pergunta para o Dr. Paulo. Vamos lá. Dr. Paulo, devemos abordar espiritualidade na consulta cardiológica? Como fazer isso sem causar constrangimento ao paciente e sem parecer que ele está se desviando do cuidado médico? Outro ponto, será que existe risco nessa abordagem? Com certeza, doutor João. Acho que é muito importante a gente falar. Eu sei que a gente está falando, às vezes, para colegas também, profissionais de saúde, né? E a gente sabe que, infelizmente, principalmente nós, né, que tivemos uma formação já há mais tempo, a gente não teve isso na nossa formação, né, no nosso curso de graduação. E eu acho que é interessante, sim. Hoje, até por tudo que a gente está falando, por tudo que a gente está comentando aqui, é importante que a gente aborde esse tema. A gente fica com muito receio, né, de falar, mas eu vou falar de religião, eu vou brigar, vou discutir com o paciente. Não é isso. É você abordar, é você saber, como a doutora Rosana bem falou no início, né, o que aquele paciente acredita, qual que é o propósito dele, o que isso tem de importância. E aí a gente foi até pesquisar um pouco mais, né? E tem aqui, até que eu quero ler algumas perguntas aqui. É um questionário que chama FICA, F-I-C-A. As iniciais representam, né? Você falar de fé, importância, comunidade e ação e atitude. Por exemplo, uma pergunta que quando você vai abordar a fé, você tem crenças espirituais ou religiosas que te ajudam a lidar com problemas? Então, assim, você não está sugerindo, você não está confrontando, você não está discutindo, você está querendo saber realmente quais são aqueles valores, no que aquele paciente acredita. Então, você abordar o tema fé. Além disso, qual é a importância disso na vida daquele paciente? Então, aqui, qual a importância você dá para a fé ou crenças religiosas em sua vida? Então, assim, você saber realmente com o que a gente está lidando. A gente não tem problema de perguntar se o paciente fuma, se o paciente ingere bebida alcoólica, se ele pratica atividade física. Então, assim, é realmente só mais um aspecto. A gente tem que, de certa forma, também desmistificar o tema. A gente fica, às vezes, com muito receio, com muita preocupação, e, na verdade, é uma coisa que a gente tem que saber. A gente tem que saber com quem que a gente está lidando, o que move aquele paciente. Outra coisa é que a comunidade, como eu tinha dito já na outra pergunta, né, na outra resposta, aquele paciente que frequenta com mais assiduidade grupos religiosos, ele tem essa vivência de comunidade. A gente sabe que nesses grupos, que nessas associações que se formam, as pessoas se ajudam, as pessoas têm uma predisposição maior a estarem ao lado umas das outras, a poder, por exemplo, prestar um apoio, prestar um auxílio. E isso é importante, isso acho que faz muita diferença no tratamento, especialmente pacientes com doenças crônicas, pacientes com doenças graves, internações e por aí vai. E por último, o A, né, que é a ação no tratamento. Como você gostaria que seu médico ou profissional da área de saúde considerasse a questão? Então, assim, eu vejo isso muito na situação, por exemplo, de um paciente internado.
às vezes um paciente numa UTI que fica muito isolado. Fala, o senhor gostaria que a gente chamasse alguém, que a gente entrasse em contato com alguém, procurasse esse apoio, procurasse esse auxílio? Eu acho que isso é uma coisa assim, como eu estava falando, realmente desmistificar. É um tema que a gente precisa abordar, é um tema que vai impactar, vai fazer diferença, né, no tratamento daquele paciente, e a gente ter, tecnicamente, né, a gente abordar e a gente valorizar isso naquele nosso tratamento, eu acho que isso só vai acrescentar o nosso dia a dia, a nossa prática clínica. Na realidade, se torna uma ferramenta clínica, né? Sim, Né? sim. Quando só faz essa abordagem, isso acaba estreitando essa relação médico-paciente. Você se aproxima, toma o paciente para você de uma forma que você pode também conduzir um tratamento e ele ter maior adesão a esse tratamento, né? Exato, que um dos pilares da religião, da espiritualidade é a adesão ao tratamento. Eles respondem melhor, eles aceitam mais a terapia, né? Então é muito interessante. Aí, complementando o que o Dr. Paulo falou, outras perguntas que a gente pode fazer que são assim interessantes você está em paz? Você está passando por algum sofrimento espiritual ou até por algum sofrimento mesmo? Tem uma escala de injúria espiritual que você pode avaliar sentimentos, culpa, raiva, tristeza, sentimento de injustiça, se você tem medo da morte. Então, isso são todas coisas que a gente pode abordar o paciente na nossa avaliação. Tá ótimo. Isso. E queria fazer só um último parênteses, Claro, um último com detalhe certeza. aqui para os profissionais de saúde, né, que estão nos assistindo, que a gente vai deixar depois o link, vai deixar aí, eu tenho vários estudos na íntegra, esses que a gente está citando aqui, né? Vários deles a gente pesquisou e colocou na íntegra, e depois a gente vai colocar lá na descrição, de colocar lá no YouTube, para quem se interessar melhor, quem quiser se aprofundar mais pelo assunto, a gente vai deixar os links lá dos estudos completos. Né? Então, passar agora para casos clínicos, né? Então, para a gente acrescentar, para a gente também ilustrar, né, tudo que a gente está falando aqui, eu gostaria de perguntar, primeiramente ao Dr. João, depois à doutora Rosana também, se vocês têm algum caso que vocês podem dividir com a gente aí, que vocês podem nos trazer, obviamente, sem identificar os pacientes, Claro, né? com Sempre toda certeza, o sigilo com toda médico que a certeza. gente preza tanto. Se você tem algum caso na prática que vocês podem compartilhar aí com a gente. O meu caso foi lá em Belém, né? Foi uma paciente que, por incrível que pareça, o doutor Rosana e o doutor Paulo, essa paciente contraiu malária. Malária não, aliás, doença de Chagas, na sua fase aguda. Nossa, raríssimo. Chagásica. E a paciente teve um quadro, digamos, um quadro agudo muito grave, né? E ela conseguiu ter digamos, para nós falarmos na linguagem leiga, ela começou a ter muita água no coração, né? Um derrame pericárdico muito importante. Para vocês terem uma ideia, foi feita a punção e tinha o parasita dentro do líquido pericárdico, dentro do líquido do coração. E a gente observou que aquela senhora, ela puxou de dentro dela mesmo uma fé inexorável, né? E essa fé diz assim: doutor, eu não vou morrer, eu vou sobreviver. E por incrível que pareça, doutor Paulo, doutora Rosana, essa senhora sobreviveu. Ela conseguiu passar por todos os percalços, vocês sabem que na fase aguda da doença de Chagas, as medicações são extremamente tóxicas, né? Para você tentar curar, né? Porque muitas das vezes essas doenças elas evoluem de uma forma assintomática, né? E aí quando você vai, é o que acontece nos nossos consultórios. A gente pega, né, doutora, aquela fase final da doença, o paciente Anos depois, né? Complicação cardiovascular, enfim. E ela conseguiu sair, por incrível que pareça, curada. Não teve uma sequela cardiovascular. E ela, até hoje, vive, de vez em quando ela manda uns WhatsApp para mim, agradecendo, mas não foi a fé que, movida, né, pelo sentimento interno dela, por uma coisa transcendental, por um Deus, que ela acreditou, isso gerou realmente um processo de cura e que a gente foi visível isso, não tenha dúvida que realmente teve um resultado extremamente positivo no curso natural da doença dela. Isso é um exemplo que a gente pode trazer. Tem outros casos também, mas eu vou deixar a oportunidade para a minha chefe também externar também a sua experiência. Doutora Rosana, quem sou eu para... Com tantos anos de experiência, né? Tem muita história para contar também, né, doutora Rosana? Então, eu tenho um caso que eu achei interessante de longevidade e de um paciente meu. Ele acabou de falecer. Ele faleceu com 92 anos. E ele era um paciente que ele praticava
Tai Chi Chuan, que ele praticava meditação, e que o envelhecimento dele, ele teve alguns quadros agudos, eu comecei a acompanhar ele, deve ter uns 8 anos, 10 anos. Então, você via, assim, que até os 82, ele tinha uma vida totalmente normal, até 82, 85 anos. E aí, depois, ele começou a ter alguns eventos, aí teve infarto, teve embolia, teve vários eventos. E cada vez ele tinha aquela força de estar presente, de continuar fazendo as atividades dele, de persistir. Ele até se incomodava que antes ele andava bem rápido. E aí ele começou a ir andando devagarzinho, né? E ele tinha uma certa dificuldade com isso. Então, assim, foi de uma grande admiração eu ver aquela paciência, né? Aquela persistência de querer estar vivo e estar bem e querer fazer os tratamentos e se dedicar, né? Então, para mim, ele foi um exemplo de uma espiritualidade que não era... Que cuidava exatamente disso. Ele fazia uma atividade física que trabalhava o mental também, ele praticava meditação. Então, e ele tinha uma vida ativa, apesar de estar bem idoso, né? Então, isso eu acho que foi um grande exemplo de que a espiritualidade interferiu nessa longevidade dele. Que essa relação intrapessoal, né, doutora? Exatamente. A relação não só mas ele entra, intrapessoal, né? Sim. E a gente vê muito isso, como eu trabalho em serviço público e como a doutora também trabalha, nós vemos muito a questão do abandono, né? Às vezes os pacientes que chegam, né, doutora, que às vezes ficam muito tempo internados em hospitais, e a gente vê o declínio da doença, né? A doença tomando conta, porque o paciente está abandonado pela família, a família não o procura. Então, os resultados de evolução do pós-operatório não são tão satisfatórios daquele paciente que está circundado pela família, tem aquele carinho, aquela atenção, aquela felicidade, que externa isso pelo cuidado dos parentes, né? Em contrapartida daqueles que não têm, ficam em isolacionismo, né? Isso gera realmente um impacto na evolução e na história natural da doença, né, doutor? Então, esse tema para nós é de suma importância. A gente tem que trabalhar isso e começar a incentivar isso. E até lembrar, doutor Paulo, que temos a grata satisfação que na próxima semana vamos receber 4 residentes para formação em cardiologia na Secretaria de Saúde. Olha, e quem foi a mentora? Quem impulsionou isso? Doutora Rosana, minha chefe querida, né? Ela conseguiu trazer... E a doutora Vanessa, eu e a doutora Vanessa também, da FEPEX, mas realmente foi uma ideia que a gente abraçou. Essa coisa da gente trazer residência... A residência própria da Secretaria de Saúde para cardiologia. Isso aí. Então, realmente, isso aí bacana, vai né? ser bem interessante. Um grande aprendizado para a gente. Vão ser 4 colegas e privilegiados, Com né? certeza. De poder aprender tanto aí, né? Com certeza. Vamos aproveitar o ensejo aí dessa questão que nós fizemos uma ordem cronológica, né, doutor Paulo, de toda a evolução da ciência com a espiritualidade. E passo a pergunta agora para minha chefe e colega, doutora Rosana, sobre o estudo Interrad, doutor. Eu gostaria que a senhora fizesse uma apreciação para nós e nos desse realmente o que demonstrou, que eu acho que talvez tenha sido o marco, né, o regulatório, da gente ter uma nova noção, uma nova dimensão, né, do que é a relação da espiritualidade, religiosidade e doenças, de uma maneira geral, não só a doença cardiovascular. Se a senhora pudesse, por gentileza, fazer um briefing, né, doutora, por favor. Então, foi um estudo que ele foi realizado em 52 países e que ele correlacionou que 90% dos casos estavam atribuídos a riscos, RAP, risco atribuível aos pacientes. Então, esses riscos quais foram? Tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes e, inclusive, os fatores psicossociais. Né? Então, nesse estudo ficou comprovado, por exemplo, que no infarto, o RAP, né, ele foi de 33% dos fatores psicossociais, estresse e depressão, aumentaram em 33% o risco de infarto. E no interstroke, esse mesmo fator... A senhora pode só definir, doutora, o que é o interstroke e o interheart? Porque nós temos uma população que é uma população... o interstroke, o interstroke, ele avaliou AVC. Sim, senhora. E o interheart avaliou o infarto. Sim, senhora. Tá. Então, no interstroke, ele observou que 17%
foi do RAP, né? Foi identificado com estresse e depressão. Então, realmente, tem muito a ver. Esses fatores, eles estão realmente causando doença nos nossos pacientes. Perfeito. Acho que sintetizou bem, né, doutor Paulo? Acho que acho que foi uma observação bastante feliz aí da doutora aqui que eu falei. RAP é... Pois não, doutora. Risco atribuível da população. Tá. Risco atribuível da população. Então, 90% do risco atribuível da população era associado a 9 fatores de risco simples de identificação e passíveis de modificação. Então, dislipidemia, tabagismo, obesidade abdominal, diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo, alimentação não saudável, álcool e fatores psicossociais. Isso. É isso aí, a doutora Rosana fez um resumo realmente, né? Doutor. E esse estudo ele veio realmente alertar que a gente tem que saber desse paciente, a gente tem que perguntar isso para o nosso paciente. Eu acho que a gente ainda tem muito preconceito, né, na área médica, na área de saúde. A gente ainda tem muito medo de abordar isso, de cair talvez em alguma contradição, de contrariar aquilo que o paciente acredita, mas eu acho que essa mensagem que a gente pode deixar para os colegas e para os profissionais de saúde, que é isso. Não tenham medo, procurem, estudem, aprofundem sobre o tema. E não tenham medo de conversar com o paciente de vocês. Eu acho que isso vai acrescentar e muito, né, na nossa prática, vai acrescentar muito nessa conexão, né? O doutor João falou muito bem. E eu quero corroborar o que o doutor João falou no início, sim, porque como eu faço exames, né? Como eu faço eco lá na Core, eu leio os prontuários de vocês, né? De vocês e de todos os colegas. E realmente, o atendimento, o prontuário da doutora Rosana é fantástico. Ela pega ali nas primeiras 5 ou 10 linhas ali, ela já fala, o paciente é isso, o paciente é assim, assim, tal. Realmente ela dá um panorama ali que é uma coisa admirável. Ela puxa para si todas as angústias do paciente. Ela consegue abordar isso de uma forma tão elegante, né? E o paciente, muitas das vezes, como eu falo para o senhor, às vezes eu tenho um retorno, às vezes é uma avaliação pré-operatória, eu acho que é a mínima intercorrência clínica que o paciente teve dela. E quando eu vou fazer aquela anamnese dirigida, já direcionada, e que eu faço as perguntas ao paciente, eles ficam surpresos. E vem, poxa, a doutora realmente se lembrou de mim. Ela entendeu que eu sou um ser humano, que eu sou um homem, por trás de mim tem angústias, tristezas, felicidade. E ela consegue abordar isso de uma forma muito inteligente. Eu acho muito legal, muito bacana, né? O senhor falando, eu queria só acrescentar aqui, deixar um exemplo para a gente ver, né, esse nível, que às vezes uma coisa simples, mas que realmente vai fundo naquilo que o paciente acredita. Num desses exames que eu estava fazendo, eu fui olhar o prontuário, ela escreveu, senhora fulana de tal, tantos anos, tal, é viúva, mas ainda usa aliança. Olha só que olha o detalhamento, olha o detalhe. O detalhe, a conexão, né, com o paciente. Eu acho que isso, na hora eu parei para pensar, falei assim, nossa, mas realmente, né? Você vê que ela enxergou aquele paciente, né? Ela viu aquela mulher, ela é viúva há algum tempo, mas ela ainda usa aliança. Olha só que coisa bonita, né? Ela conseguiu os valores morais desse paciente. Sim, né? sim. Os valores pessoais, isso é muito importante. É como o senhor fala, a gente tem que abordar. Essa anamnese espiritual tem que ser feita, né, doutora? Isso vai trazer redução de desfecho. Eu gosto, assim, é interessante vocês fazerem essas observações, mas realmente eu gosto de, lá na Core, né, onde a gente trabalha, eu gosto de fazer esse olhar, essa percepção mais apurada dos pacientes. Né? Eu gosto de ver os detalhes, porque eu acho que nos detalhes eles me mostram muita coisa. Com certeza. Né? E muitas coisas que, às vezes, com algumas sugestões, de uma forma suave, eu consigo deixar a vida deles mais suave, a vida mais tranquila, reduzir estresse, reduzir tensão. Né? Inclusive, eu gosto de dar algumas orientações. Então, por exemplo, olha, se eu vejo que a pessoa é mais religiosa, oração ajuda a acalmar. Se a pessoa já não tem tanto essa questão de religião, aí eu já falo, tem a questão da música, a dança, né? A gente vê assim, como que eu vou abordar esse paciente em relação à espiritualidade, né?
que eu posso oferecer para ele? O que eu posso sugerir para ele? Então, eu sugiro algumas técnicas, inclusive uma delas é o TRE, Tension Release Exercise, é o TRE, de tremer. A gente sabe que nós mamíferos, temos uma liberação de tensão através dos tremores. Então, essa técnica TRE, ela ajuda a pessoa a melhorar o estresse, a melhorar o sono, a reduzir o estresse, a melhorar o sono, né? Então, são coisas que... algumas dicas que a gente dá que os pacientes muitas vezes voltam e falam, isso foi interessante, isso fez diferença na minha vida. Tem um caso de uma colega, comentou, uma colega nossa, cardiologista lá do Rio Grande do Sul, estava, acho que ouvindo, feito alguma coisa sobre espiritualidade, doença cardiovascular, né? Porque tem muitos podcasts hoje, né, doutor? Então, sim. Realmente a tua coisa está crescendo, e nas sessões que a gente tem hoje nos congressos, né? A gente tem muita, digamos assim, uma adesão muito grande da assistência, né, nos temas da espiritualidade. E uma colega comentando sobre um caso de uma senhora, seus 80, 90 anos de idade, que ela tinha uma insônia persistente. Ela tinha uma insônia persistente. E essa insônia persistente, ela fez uma anamnese mais dirigida, uma anamnese espiritual, né, com rastreamento espiritual. E ela conseguiu detectar, a senhora falou para ela que ela tinha medo de morrer. Por isso ela não dormia. Você entende? Olha só. Ela conseguiu fazer essa pesquisa junto à paciente. E ela conversou, não, a senhora fique tranquila, eu estarei sempre ao seu lado, a sua filha vai ter... Aí, a partir dali, a paciente começou a dormir, ficou bem. Enfim, então, como a doutora Rosana falou, o senhor também, doutor Paulo, é exatamente isso, é puxar para si, é você ter uma maior proximidade nessa relação médico-paciente. Porque o que eu vejo... Porque nós somos... A doutora é jovem, ainda mais nós, né, doutora? Nós já estamos jovens. Nem tanto, né? Nós já estamos... Do meio para frente, né? Vamos dizer assim, né? Essa relação mecanicista que a gente tem dos nossos colegas médicos, né? Eles não... É uma coisa interessante. Dentro de uma anamnese, a gente sabe que o sono é uma coisa importante. E aí eu pergunto, às vezes, para os residentes lá, quando eles falam, como é que está o paciente? Está dormindo? Não, mas como? O paciente fica 1/3 da vida dele dormindo, pô. Como é que você não vai ter noção do que é que ele está... E a gente vê que estou falando dos entendidos, né? Na área do sono, né? Eu só estou trazendo o conhecimento que me passaram pelas leituras que eu estou fazendo, que é o que eles falam. Que grande parte dos resultados do sono é terapia cognitivo-comportamental. E não é essa parafernália de remédios que estão sendo utilizados. Né? Clonazepam, esses remédios... Com certeza, com verdade, exagero, doutor, né? É tudo exagero. 75% nas pesquisas clínicas mostram que o resultado para melhor distúrbio do sono é a terapia cognitiva. Ou seja, conversar, bater... Entendeu? Essa higiene de sono... Chamada higiene do sono, né? Isso, doutor. Mas o problema é que a gente não aborda isso. Né? E essa está dentro desse espectro, né? Da espiritualidade. Sim. Você tem que trabalhar isso com o paciente. Tem muita coisa, na verdade, doutora, que está perturbando o sono e que a gente não pesquisa. Aí você vai lá tranquilamente, dá um remédio, dá um fármaco, vai viciar o paciente, você vai ficar tranquilo que você está tratando você, né? Agora não, meu paciente dormiu. Mas será que isso são os resultados, entendeu? Então... Só um parênteses, doutor João, já que o senhor falou dessa questão do sono, né, da importância disso. Uma das coisas que é recomendado, isso aí já é sabido assim, da higiene do sono, 1 hora antes de dormir, a gente não usar esse aparelho, esse rapazinho aqui que fica no nosso bolso o tempo inteiro. 1 hora antes de dormir, a gente se desconectar dos aparelhos eletrônicos. E aí eu pergunto, quem que faz isso, né? Quem que não tem aquela tentação de dar uma última olhadinha numa mensagem, ver se uma última postagem ali e tal, tudo. Então, às vezes, só com essa atitude simples de se desconectar 1 hora antes de dormir, tem um efeito maior do que um Rivotril, maior do que um Zolpidem. Com todo respeito às medicações, que também são úteis em algum contexto, não estou aqui demonizando o uso de medicações, mas realmente a gente poderia evitar muito o uso desses medicamentos com atitudes simples, com atitudes comportamentais. E aí é um gancho importante da espiritualidade. Por quê? Porque você ter aquele autocuidado, ele exige um pouquinho de espiritualidade, porque se eu tenho essa resiliência, né, de ficar realmente 1 hora sem o celular antes de dormir, se o meu médico me orienta, não, você vai fazer um chazinho, você vai fazer um banho de pés, você vai ter algumas atitudes de autocuidado com você mesmo,
Então, o paciente até se impacta, porque é muito mais fácil tomar um remédio, gente. É muito mais fácil tomar um remédio. Não, entendeu? Isso é Com uma coisa certeza. da nossa geração. A nossa Isso. geração, ela quer tudo imediato. Exatamente, doutora. Só que É assim, isso mesmo. apesar de querer tudo imediato para ontem, tudo rápido, o nosso corpo, o nosso espírito é lento. Com certeza. É lento. É verdadeiro. Então, Nossa configuração é lenta, antiga, né? gente. É para ser tudo tranquilo, não é para ser tudo para ontem. É. E isso causa um estresse e uma angústia nas pessoas enorme, Exatamente. enorme. Então, mais uma coisa que a gente realmente tem que falar sobre espiritualidade e falar dessa questão que, tipo, a gente não pode seguir esse ritmo enlouquecido do mundo hoje. Né? Mais um aspecto que a gente pode abordar como quem está tratando o paciente. Com toda certeza. Acho que uma excelente ferramenta, né? Não é? É isso aí. É interessante o que a doutora estava comentando, mais uma vez remonto, porque o cenário do serviço público, do hospital público, é diferente do hospital privado, né? Logicamente que as dificuldades, anseios, carências são muito mais significativas naquele ambiente do que no outro. E eu posso confessar que a doutora Rosana é realmente um braço estendido ali de apoio incondicional e que ameniza muito o sofrimento, né? Mas, obviamente, nós temos uma demanda, né, do ponto de vista de cirurgia muito grande, né? Nós temos todos os hospitais ali regionais estão vinculados aos hospitais de referência para as cirurgias. Então, existe uma morosidade. Isso é absolutamente normal, né, dentro de um fluxo em que você tem uma gama de pacientes a cardiopatia, a doença cardiovascular, mas mata, né? Não tem a dúvida, né, doutora? Exatamente. Mas observo que nessa demora, quando o indivíduo tem uma fé e tem uma religiosidade muito importante, ele consegue amenizar esse sofrimento, doutor. Ele consegue ter uma espera com digamos assim, com um resultado tão positivo. Eu, às vezes, passo de um dia para o professor, ainda não chegou o seu momento. Não, doutor, eu sei, eu entendo. E ele, às vezes, está rezando, está orando, está meditando. Sim. Aquele indivíduo que faz isso, né, doutora, pratica a sua espiritualidade, a religiosidade, ele tem uma paz, como diz a doutora, minha chefe, interior. Isso ameniza muito. Isso é muito legal. E quando a gente faz essa abordagem, não sei se vocês concordam comigo, você começa a customizar, você começa a entender o cuidado do paciente na sua individualidade. Isso aí traz resultados muito bacanas, muito legais. Então, acho que, não tenha dúvida, é um tema que a gente deveria voltar à tona, viu, doutor? Certeza, Continuar com certeza. E a gente buscar realmente outros resultados, como o senhor disse, passar os links para os nossos espectadores sobre realmente a espiritualidade, porque hoje realmente é o cerne de todos os resultados que a gente possa ter na medicina. Porque o que a gente vê, doutor Paulo e doutora Rosana, é a falta da adesão ao tratamento. O senhor veja a quantidade de pacientes que estão hipertensos, que não tratam, os pacientes que têm colesterol que não tratam, os diabéticos que se revoltam, ficam nervosos, não querem tomar o remédio, não querem fazer o controle da sua glicemia. Tudo por conta, talvez, dessa falta de cuidado e dessa relação mais estreita do médico com o paciente. Entende? Então, eu acho que isso aí realmente é uma ferramenta clínica. E essas ferramentas que o senhor falou, existe essa que o senhor falou, o FICO, existe uma outra ferramenta também, o HOPE, o senhor deve ter visto, né, doutor? Sim. São ferramentas importantes que a gente pode trazer para que isso a gente, de uma forma, individualize, né? Tenha um cuidado com aquele paciente, não é verdade, doutor? Não sei se o senhor concorda comigo, mas eu acho que pelo menos nessa esteira que a gente tem que mudar um pouco o cenário, né, com epidemiológico certeza. que a gente tem dessa cardiovascular. Eu acho que com certeza. A gente está falando hoje sobre esse tema. Tem também esse lado, né, da gente despertar isso nos colegas, a gente saber, como eu já falei também outras vezes, desmistificar tudo isso que a gente infelizmente teve nessa formação. Não fala sobre isso, não. E eu acho que também deixar uma mensagem até para os nossos pacientes, que independente da sua espiritualidade, independente da sua religiosidade, procure, trabalhe sobre isso também. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente pode deixar. Toma sua estatina, controla seu LDL, toma seu antihipertensivo, enfim, faça todas as orientações, mas também procure, trabalhe esse lado seu. Procure desenvolver a sua espiritualidade, a sua religiosidade dentro daquilo que você acredita. Não vou falar isso, não tem como a gente falar tal religião é melhor, é pior que outra. Não existe.
Todas as religiões trazem mensagens boas, todas as religiões trazem um propósito de vida. Então, procure, trabalhe isso. Eu acho que isso o paciente também tem que perder o medo, perder a vergonha de procurar, de ir atrás e de realmente participar. Eu acho que isso é uma mensagem que a gente pode deixar também com essa conversa aqui de hoje. Tá ótimo. Exatamente, ó. E adorei essa abordagem, doutor Paulo, que o senhor colocou. Eu acho que realmente é muito importante, porque tem coisa, gente, como diria a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala assim, tem coisa que a gente só aprende com outra pessoa, só com gente. Tem coisa que você só aprende com gente, que é um desafio. Muitas vezes, o relacionamento interpessoal, ele é desafiante. Mas, às vezes, aquela pessoa está sempre te ensinando alguma coisa. Então, o seu médico está te ensinando alguma coisa, eu aprendo muito com meus pacientes, entendeu? Eu acho que os pacientes, eles vão trazendo... tem dia que eu estou assim, nossa, estou meio para baixo, aí eu vou... Só de eu conversar com meus pacientes, de interagir, nossa, já melhora o meu humor, já chego em casa ótima. Então, tudo isso a gente tem que valorizar. Doutores, em relação a essas doenças crônico-degenerativas, como a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, como é que o senhor acha que isso possa ter algum impacto positivo no controle desse risco metabólico, do risco cardiometabólico desses pacientes? É uma pergunta muito interessante, né? Que aí, assim, aí a gente já partindo para o lado prático, né? Para o lado, assim, o que isso vai impactar no dia a dia. E tem estudos também que mostram isso, que esses pacientes que eles têm um nível de espiritualidade, de religiosidade maior, que eles também se preocupam com esse aspecto, esses pacientes, eles têm uma... Como eu posso dizer? Me falhou o tema agora. Eles têm uma... eles seguem mais o tratamento. Eles têm uma perseverança maior, uma resiliência maior nesses tratamentos. E realmente, também isso que o Dr. João falou é muito importante. Assim, a religiosidade, a espiritualidade não é misticismo, não é acreditar que vai acontecer um milagre, coisa assim e tal. É saber também que em certos momentos vão acontecer coisas ruins, que esses pacientes vão passar, vão acontecer, né, os eventos, infelizmente a gente vai passar por problemas, mas que esse aspecto da espiritualidade também vai nos ajudar nesse sentido. Então, também buscar ter uma resiliência, buscar saber que tudo que acontece tem um certo sentido, tem um propósito, buscar um aprendizado naquele momento. Eu acho que isso muitas vezes a gente deixa passar, né? Às vezes a gente passa por um problema, a gente fica ali, sei lá, uma internação, fica um tempo ali parado, a gente perde essa oportunidade. Porque aquilo ali, quem sabe, é um momento para a gente parar, para a gente refletir, para a gente colocar, ver realmente o que tem valor na nossa vida, né? A gente vê muitas vezes isso aí, acho que todo mundo que trabalha nessa área, né? A gente contaria histórias, dezenas de histórias aqui, de pacientes que me falaram. Eu falei, gente, aquela internação foi uma virada de chave na minha vida. Aquilo ali serviu para eu realmente valorizar aquilo que tem valor, aquilo que realmente importa. E a partir dali, o paciente às vezes muda, sai de uma empresa, ele procura fazer uma outra coisa, procura fazer aquilo que tem sentido para ele. Então, sabe, isso também é uma coisa muito interessante. Foi bom você ter perguntado, você ter abordado isso, que às vezes, assim, aquele momento que às vezes a gente coloca como um momento de fraqueza, um momento que tudo deu errado pra gente, às vezes não é o que deu errado. Às vezes aquele momento é o que vai ajudar na nossa transformação, no nosso aprendizado e na nossa transformação. Eu queria fazer uma pergunta para a colega doutora Rosana sobre o impacto do propósito de vida na saúde do coração. A senhora acha que o propósito de vida ele pode impactar na redução de risco cardiovascular? Como é que a senhora vê essa dinâmica? O indivíduo tem um propósito de vida. Isso ajuda ele a recuperar da doença cardiovascular? Como é que a senhora entende isso como profissional da área de saúde, uma pessoa espiritualizada? Com certeza, né, doutor João? Com certeza. Por quê? Porque se eu sei o que eu quero, eu acho que a primeira coisa a gente precisa definir o que eu quero. O que eu quero. Então, eu quero comprar alguma coisa, eu quero ser alguma coisa, eu quero... Então, quando a gente define o que a gente quer, o pessoal fala que o universo conspira, né?
Então, o universo conspira para você conseguir. Então, se eu tenho um objetivo, nem que seja um objetivo simples, simples, entre aspas, né? Eu ia falar assim, criar um filho, você... né, hoje talvez seja uma coisa assim, que não seja tão valorizada, né? As pessoas não querem mais ter filhos, que dá muito trabalho. É uma missão, mas, né? assim, Nossa. é uma grande missão você tá ali, você criar seu filho, você dar atenção para o seu filho, você estar sempre ali, né? Dando suporte para ele. Então, aquilo ali te mantém mais vivo. Quando a gente tem um propósito, a gente tem mais vida. A gente fica mais vivo. E isso reduz, te dá uma certa paz. Porque se eu sei o que eu quero, eu não estou toda hora procurando. Eu não estou angustiado procurando, porque a angústia de eu não saber para onde eu vou ativa o sistema nervoso simpático. Entendeu? É o autoconhecimento, ativa o sistema né, nervoso simpático. Então, realmente, você tem um propósito de vida, você saber o que você quer, chegar no final do ano, né? A gente agora, que eu estou dizendo que o ano começou, que passou o carnaval já. Então, a gente chegar e pensar assim, o que eu quero para esse ano? O que eu quero desenvolver esse ano? O que eu quero desenvolver em mim? O que eu quero desenvolver no meu trabalho? É muito importante. E isso te dá vida e te dá força para seguir em frente. Eu fiz essa pergunta à senhora, doutora, porque isso realmente está dentro do escopo da sociedade e vai de encontro exatamente o que a senhora falou. Proposta de vida é claro. E a senhora tem uma redução, doutora, de 17% de risco cardiovascular, exatamente por isso que a senhora comentou, por essa diminuição desses hormônios, inclusive de cortisol. Então, o impacto é muito, muito significativo. Parti aqui uma pergunta aqui para o colega aqui, vou pegar a colinha, né, doutor? É importante, né? É isso mesmo. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a formação médica. O senhor acha que é interessante a gente fazer um treinamento profissional com esses colegas recém-formados que estão em formação na área da cardiologia, de todas as especialidades, sobre essa questão da espiritualidade? Como é que o senhor vê, na sua visão, já de um médico já com bastante experiência na área da cardiologia, como é que o senhor vê essa formação desses novos colegas, não tendo mais aquela visão mecanicista, uma visão mais espiritualista? Como é que o senhor abordaria isso? O senhor acha que é válido? Tem essa validação realmente, essa formação para eles? Com certeza, doutor João. A gente sabe que, como a gente estava dizendo, né, a gente que teve, né, uma formação... Sim. De mais tempo. O senhor falou que vai comemorar 40 anos, né, de formado. Eu comemorei agora, no final do ano, 25 anos de formatura. Parabéns. Agora no novembro último. A chefe vai fazer 10 ainda, né? A senhora deve ter. Quem me dera. E infelizmente a gente não teve isso na nossa formação. Mas eu acredito que isso está mudando, porque como o senhor mesmo citou no início, a gente vai num congresso médico, principalmente na nossa área, né, da cardiologia, a gente vê várias mesas redondas, a gente vê vários colegas aí, expoentes na cardiologia. Dr. Álvaro Avezum é um dos que trabalha muito, né, nesse tema. Dessa área, sim, é uma pessoa admirável. Um dos pioneiros, né, na área da cardiologia. Exatamente, na área da espiritualidade. E eu acredito, eu tenho confiança que isso está mudando, que essa visão está também chegando na academia, está chegando, né, nas faculdades de medicina. E eu acho que isso só tem a acrescentar. Acho que esses colegas, seja durante a faculdade, seja talvez num programa de residência, né? Num programa de residência que é mais específico de cada especialidade, só tem a acrescentar se a gente tiver essa abordagem, se a gente tiver essa formação, se a gente tiver essa discussão sobre o tema, que isso só vai acrescentar para os nossos colegas em si e, afinal de contas, para o nosso paciente também. Com certeza. Né? Então, a gente podia fazer resumidamente, né, o que nós conversamos e detalhamos aqui. Nós tivemos, então, 10 fontes importantes. Foi a eficácia das intervenções, que a doutora e o doutor Paulo nós conversamos. Falamos sobre o impacto do propósito da vida na saúde do coração. Falamos sobre diretrizes, né, cardiológicas, exatamente sobre isso. Os mecanismos biológicos, falamos sobre cortisol, mediadores inflamatórios em si. Eu acho que fizemos uma abordagem, adesão de tratamento, que foi importante, mostrou que os fatores psicossociais, nos estudos que foram feitos já décadas atrás, também trouxe resultados e mostrou que o que eu acho que o grande pilar é a adesão. E hoje eu só pego um paciente que infarta, doutor. Eu não sabia disso, não. Fui saber essa semana. Nos próximos 20 anos, só 25% vão sobreviver, 75% vão morrer. Então, ter o primeiro infarto, como foi o estudo do Interrast, mostrando os riscos atribuíveis, populacionais, realmente era uma ferramenta muito, muito importante. Uma delas é o psicossocial. Então, trabalhar a espiritualidade, você está impactando e dando sobrevida a esse paciente, né? Não tem a dúvida disso. Então, nós trabalhamos sobre esse assunto também.
E acho que fechamos tudo, fizemos adesão, falamos das ferramentas de avaliação técnica, né, que é importante. Sim, O senhor falou sim. do VOP, falamos do FICO, né, então foram importantes, fizemos uma abordagem bacana, falamos da formação média. O senhor fez a sugestão de que realmente talvez até entrar dentro da grade curricular, né, Sim, sim. a formação da espiritualidade. Agora, para nós fazermos o fecho, né, eu gostaria primeiro, como é a mais moderna, né, mas a nossa chefe que fizesse digamos assim, um comentário final, uma mensagem final, né? A minha dificuldade no inglês é enorme, doutor, enorme. Take message, né? Take home message, né? Para os nossos telespectadores, por favor, doutora. Então, vamos lá. Gente, a espiritualidade, esse encontro com você mesmo, esse conhecimento do que você ama, do que você quer, é muito importante na sua saúde. Então, vamos se cuidar melhor e vamos cuidar da nossa espiritualidade. Como? TRE, meditação, ouvir música, leitura, ir na igreja, ou frequentar a sua religião. Todas essas são formas de você conseguir se dar melhor. Doutor Paulo, suas últimas palavras. Eu acho que isso é interessante a gente, pegando o gancho que a doutora Rosana falou, se conhecer, saber o que é importante, saber o que tem valor para você. Por exemplo, a gente definiu o que é um hobby. Hobby é uma atividade que você faz e que você não tem obrigação nenhuma de fazer. Então, assim, realmente acho que quando a gente coloca o hobby é aquilo que você faz com gosto, que você faz porque você se sente bem fazendo. E a espiritualidade tem que ser isso. Eu acho que essa mensagem que a gente tem que deixar. Conheça-se, saiba o que é importante para você, foque naquilo que é importante. Eu acho que isso também, esse conhecimento o conhecimento ele gera foco. Você não vai ficar perdido, não vai ficar, sabe, indo pela maré, indo pela onda aí, as trends, né, vamos dizer assim, nas redes sociais. Então se conheça, busque aquilo que é importante, aquilo que tem valor na sua vida. Né, doutor? O autoconhecimento. O autoconhecimento e o autocuidado. E autocuidado, uma diquinha para o exato. final, que eu vou dizer? Às vezes eu coloco para alguns pacientes meus, eu falo para eles fazerem essa pergunta. O que eu fiz para mim hoje? Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E aí, resumindo todas essas fontes que nós fizemos, todas essas abordagens, doutora Rosana e doutor Paulo, na realidade, forma que isso aqui, a espiritualidade não é um conforto opcional, na realidade é um impacto vital, que mostrando Sim. que a medicina ela vai integrar, ela vai humanizar e, por conseguinte, como disse os colegas, vai diminuir desfecho, vai aumentar a sobrevida. E o que a gente quer, e tentar, de alguma forma, diminuir esse catastrófico cenário epidemiológico que nós temos hoje, que nós estamos no ranking, né, da doença cardiovascular, né, como primeira causa de morte no Brasil e no mundo, né? Então, essa é a mensagem final. Então, o que nós queremos é exatamente isso, é mostrar que a espiritualidade é um componente vital e que a medicina tem que estar integrada, como já disse o doutor Paulo, a doutora Rosana, e humanizada, e ela customizada, entender o paciente como pessoa humana, mostrando exatamente isso que os dois colegas comentaram, e com isso a gente vai conseguir ter impacto, tanto em desfechos clínicos, como aumentando a sobrevida dos nossos pacientes.